muito bem-vindos, professores queridos de geografia e estudantes que estavam comigo agora em educação física. E agora a professora está aqui, ó, numa bancadinha, parecendo vendedora de cosméticos. Séria, seríssima. Mas eu tenho que ser, assim, elegante, fina, para estar ao lado desse homem maravilhoso, forte, esbelto. Ixi, aí Chega. Não, isso é mentira, né? Professor Antônio Russo de Geografia. Bom dia, professora Juliana. Bom dia a todos que estão acompanhando. Obrigado aí pelo esbelto, né? Vamos disfarçar, né? Faz de conta, né? É que na realidade a televisão engorda a pessoa, né? Por isso, né? Eu sei disso. Quero aí agradecer aí a presença dos alunos, dos professores e a todos aí que vão acompanhar mais uma aula do sexto ano, né? Lembrando que é uma retomada, né? Ainda continua aí a semana de retomada. E nós vamos ter aí um tema interessante que é a continuação da aula anterior, né, Ju? Qual que é o tema? Exatamente. Aliás, quem perdeu a aula anterior, vai lá no repositório, vai lá no YouTube, assistam, porque é importante essa conexão. Tema da aula de hoje: representação cartográfica, coordenadas e elementos de um mapa, parte 2. E a habilidade dessa aula é distinguir a EF 06GE22. Distinguir os elementos do mapa, tais como título, legenda, escala, orientação, projeção, sistema de coordenadas, fontes de informação, entre outros diferentes representações cartográficas. A unidade temática: formas de representação e pensamento espacial. Objeto de conhecimento: fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. Chique de chiquérrimo isso aí, viu? Perfeitamente. Só lembrando que na semana passada a gente viu lá os elementos de um mapa, né? Vimos lá escalas, fontes, né? E hoje nós vamos ficar mais focado aí nas projeções cartográficas. Mas a gente vai ver se vocês aí tiveram, né, um entendimento da parte 1 e nós vamos entrar com uma sondagem antes de começarem as projeções. Então acompanhe aí na tela. Vocês vão ver aí, né, nós temos a sondagem, então vocês vão relacionar os elementos do mapa, que está na coluna da esquerda, título, escala, legenda e orientação, com as colunas, com a coluna da direita, né, as definições que estão na coluna da direita. É só colocar as numerações aí e daqui 3 minutos a gente volta aí dando as respostas e vendo aí no chat que a Juliana vai acompanhar. Então até daqui a pouco.
Muito bem, galerinha. Muito obrigada pela participação de vocês. E eu vou ler aqui a resposta da aluna Caroline, que ela é da professora Ivone, são da escola José Chalupe de Itapevi. A ordem é 2, 4, 1, 3. Perfeito, está correto aí. Vários aí no chat responderam dessa maneira, né, Ju? Exatamente. Várias respostas eu escolhi dessa estudante aqui, ó, pra falar o nome, escola, ficar chique, famosa. Exatamente. Eles adoram isso aí, né? Bom, vamos lá, acompanha aí na tela aí que eu coloquei para vocês a resposta. Né? Pode colocar aí a próxima. Vai lá, dá um... Isso, apareceu. Então nós temos lá, né, a escala como relação matemática entre o espaço real e a representação do espaço no mapa. Nós temos a orientação que indica a direção e a localização por meio da rosa dos ventos ou de um elemento que indica o norte. E aí nós temos o título que indica o tema que será retratado no mapa e a legenda que representa o significado dos símbolos que aparecem no mapa, tá certo, pessoal? Então é importante esses elementos de um mapa aí que vocês já aí estão, né, com conhecimento, né, através aí das aulas que nós tivemos e, logicamente, das aulas que os professores passam aí para vocês nas aulas aí do 6º ano, tá certo? Vamos lá para a próxima tela que aí a gente vai entrar em projeções cartográficas. Né? Então, o que é a projeção cartográfica? Né? Elas foram desenvolvidas para permitir a representação da esfericidade terrestre num plano, né? Mapas e cartas, cada uma priorizando determinado aspecto da representação, que é a dimensão, a forma e etc. As projeções cartográficas são classificadas principalmente quanto à superfície de projeção e as propriedades. Podem ser projeções planas, cônicas ou cilíndricas, quando forem utilizadas as superfícies de um plano, cone ou cilindro como base para planificar a esfera terrestre, certo? E é sempre bom, né, importante sempre falar para os alunos que quando a gente fala em projeções cartográficas é uma projeção, né, de algum geógrafo, né, de algum estudioso de cartografia que tem a sua visão, né, do planeta e transforma aquela esfericidade do planeta num plano. Então vai haver as deformações. Logicamente que elas não são nítidas, né? Mas se a gente vê lá, né, através de ângulos, né, o processo, né, que linhas retas, né, a gente acaba vendo que há certas deformações. E como são projeções de vários aspectos, de vários cálculos, né, então são várias elas que nós acabamos estudando, né? As características elas são bem parecidas, né? Até porque o planeta ele não vai se modificar através de uma projeção. Vamos lá para a próxima tela, acompanha aí. Aí nós temos aí as projeções cartográficas que não existe, né, livre de deformações devido à impossibilidade de se representar uma superfície esférica, né, como está aí na imagem, em uma superfície plana, sem que ocorram extensões e ou contrações, né? Ou seja, né, ampliar, né, a área ou diminuir a área, mas nunca, né, mudando, né, as dimensões, nunca mudando a questão aí da localização, né, dos continentes, né? Então é importante sempre retratar isso aí. As projeções elas são feitas, né, de acordo com o planeta, né? Então por isso que não pode haver essas mudanças aí, tá certo? Vamos lá para a próxima tela que a gente vai ver a primeira delas, que é a projeção plana, né, também chamada de azimutal, e projeção plana polar. Então vocês estão vendo a imagem, né? Então nós temos aí as linhas imaginárias, essas linhas retas que aparece aí no Polo Sul, né? Essa é uma imagem do Polo Sul, né? Então são as linhas meridianas, né? E as circulares são os paralelos, né? Então essa projeção ela é feita aí pela superfície terrestre, ou, né, colocando o Polo Norte ou colocando aí o Polo Sul, tá? Então a gente viu aí que nesses paralelos e meridianos eles são projetados, né, formando aí círculos concêntricos, como a gente está vendo nessa imagem. Então vocês estão vendo aí a imagem de um círculo, né, mostrando aí o globo terrestre, né, e um formato aí de um papel, né? Então é como se colocasse a imagem da esfericidade do planeta de acordo com o tamanho do papel. Então ele é utilizado em 3 tipos, polar, equatorial e oblíqua, né, e é normalmente utilizada para representar áreas menores, né? Como a gente vê aí na imagem, não apresenta todo o globo terrestre.
né? Costumeiramente, a gente utiliza esse mapa para mostrar o hemisfério norte ou o hemisfério sul. Por isso que tem essa projeção que a gente amplia aí no plano, né? Mostrando aí o mapa. Então, costumeiramente, se utiliza aí para ver um hemisfério de cada vez, tá certo? Vamos lá para a próxima projeção, que é aí a projeção cônica, né? Tem esse nome por causa do formato aí de um cone, né? E também conhecida aí como projeção de Albers, né? E a gente vê aí também a mesma coisa, né? O globo terrestre e depois, né, aberto aí o cone, né? E como a gente vai ver a imagem de acordo, né, com a posição do globo terrestre, tá? E ela também, ela tem essa questão de planificar essa área esférica, né? E nessa projeção os meridianos convergem para os polos, como a gente está vendo essas linhas retas aí de um polo para o outro. E é lógico que as deformações, elas são nítidas, né? Quanto mais o afastamento do paralelo, né? Que aí se encontra aí em contato com o cone. E vai diminuindo, né? Através aí da posição aí na parte superior. A base é mais ampliada, tá certo? Isso aí, essa projeção, ela é normalmente utilizada aí em regiões continentais, ou seja, mostrar aí os continentes. E também era muito utilizada em épocas de guerra, né? Até para identificar melhor a localização, né, do inimigo, por exemplo, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, imagens, né, dos submarinos lá, do sonar utilizado, utiliza a formação aí da projeção cônica naquela época. Hoje é tudo digital, né, Ju? Então, usa GPS, localização, já tem outras características aí de localização, né? A tecnologia avançando cada vez mais, mas é importante a gente ter esse conhecimento, né? E ter essas visões, essas imagens diferentes. Mas é muito bacana ver como as coisas estão evoluindo e a tecnologia cada vez mais presente, né? Exatamente, né? Por isso que a gente fala lá do geoprocessamento, né? Que é a imagem aí que é transferida aí dos satélites para os computadores, tá certo? Vamos lá para a próxima, que é a projeção cilíndrica. E tem um exemplo aí da projeção cilíndrica de Peters. Tá? Quando a gente fala em cilíndrica, é um cilindro. Imagina a garrafa e você colocando aí o formato do mapa, né, nessa formação em torno da garrafa. Aí você abre e aí você tem essa imagem que aparece. É a mais utilizada aí para mostrar aí o planisfério, né, o planeta Terra. Tá? Essa projeção de Peters que vocês estão observando, observe atentamente os continentes, né, que eram considerados na época, né, os continentes subdesenvolvidos, aí, o continente africano e o continente aí da América Latina, como eles estão mais projetados. Por quê? Né, o Arnold Peters, né, ele fez essa representação em 1973, baseado aí numa representação de 1885 de James Gall. E aí ele tem essa formação aí. Então, na realidade, ele é uma projeção cilíndrica que nós chamamos de equivalente, né? E o achatamento ele está no sentido leste-oeste, né? Tendo aí uma deformação no sentido norte-sul, né? Então ele bate de frente, por exemplo, com a projeção de Mercator, né? Que já dá lá uma projeção para a Europa, né? Essa projeção é do século XX, naquele período, né, que se falava de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Muita gente é contrária a essa projeção, né? Tem muita gente aí que critica esse formato de projeção, mas é o que eu falei para vocês, né? A projeção vai de acordo com o seu projetor. O que ele não pode é mudar, né, as características do planeta, tá certo? Então a gente vai ver, por exemplo, a projeção de Mercator já tem uma outra característica. Então essas características das projeções, elas mudam ângulos, né? Elas vão deformando, elas vão esticando leste-oeste ou, né, comprimindo norte-sul, vai depender muito. E legal, volta lá um pouquinho na tela, por gentileza. A gente observa, por exemplo, a Antártida. Olha como ela está bem estreitinha, né? A Antártida, e olha como está lá, por exemplo, a Groenlândia, né? Bem assim, menor em relação, né, ao normal, né? Então isso aí é a projeção, e a gente vai, quando ver a projeção de Mercator, vai ver que já tem uma outra característica na relação dos polos, tá certo? Na próxima tela a gente vai ver aí as propriedades das projeções, tá? E aí nós temos aí, ó, podemos minimizar as deformações ocorridas pela planificação da superfície terrestre no que diz respeito às áreas, aos ângulos ou às distâncias, mas nunca aos três simultaneamente. Então, quando a gente fala em projeção conforme, ela não tem deformação dos ângulos em torno de qualquer ponto. E está aí o exemplo do Brasil, né, na sua localização. Tá? Na projeção equivalente, né,
né, no mesmo Brasil aí que a gente observou no anterior, ela não altera as áreas, conservando assim uma relação constante com a sua correspondência na superfície terrestre. E a equidistante, já o nome diz, os comprimentos, as distâncias são representados em uma escala uniforme, ou seja, numa escala igual, tá certo? Logicamente, é complicado, né, explicar isso para o 6º ano e tal. Mas sempre eu falo, pegando mapas como exemplos, a gente acaba tendo, né, uma facilidade maior em mostrar para o aluno. Então, quando você pega uma projeção de Mercator, por exemplo, você vai explicar e vai mostrar, né, o que é um ângulo. Por isso que é importante a interdisciplinaridade, né, Ju? Pegar lá o professor de matemática, também explicar essa questão dos ângulos, das áreas, porque tem essa relação com a matemática, quando a gente fala em coordenadas, quando a gente fala em escala, quando a gente fala toda essa questão de números, tem a ver com matemática, né? Na verdade, sempre a gente tem algum conteúdo que faz uma interligação, uma conexão com outro componente curricular. Então, nós estamos todos juntos, misturados e juntos, assim, sempre. Então, sempre... Não adianta você virar e falar, não vou estudar matemática nunca na vida. Não adianta, né? Não. Tem que estudar. Geografia, pra quê? Educação física, pra quê? Educação física, pra se manter esbelto. Exatamente. Então. Eu cabulava as aulas de educação física. Eu vou te bater, hein? Bom, pessoal, vamos lá para uma atividade agora? Vamos lá, Ju? Você quer falar atividade? Cadê a atividade? Identifique as projeções cartográficas dos mapas abaixo. Então, o professor Antônio já falou aí, já deu uma dica. Então, vocês vão colocar imagem 1, imagem 2, imagem 3 e dizer qual é o nome aí, como que a gente chama essa projeção cartográfica. 1 minuto ou 2? Dá 1 minuto e meio, vai. Pra não ficar nem pra um nem pra outro. 1 minuto e meio. Beijo. Isso aí, professor Antônio, várias respostas aqui, ó. Eu vou escolher, vou fazer um Unidunité para escolher, ó, aqui, ó. Vou escolher aqui do Arthur, da professora Regina. Vamos lá, acompanha comigo, professor Antônio, vai falando se tá certo. 1, plana. Plana. Tá certo? Certíssima. 2, cônica. 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 É cônica, é cônica. 3, cilíndrica. É isso aí, ganhou o ursinho de pelúcia aí da professora Juliana. É isso aí mesmo, pessoal, tá certíssimo. Lembrando, né, que pode colocar aí até a resposta aí, pode colocar aí pro pessoal, né, para estar anotando aí ou printando a tela. Então, quando a gente fala na plana, a gente pode falar em azimutal ou polar, né? E a imagem 2, a cônica, e a imagem 3, projeção cilíndrica, né? Então, sempre é interessante aí fazendo exercícios aí de projeções com os alunos, porque com certeza, né, com o passar do tempo, eles vão rever sempre essa matéria, até no ensino médio tem essa disciplina, né, essa habilidade, então a gente acaba, né, identificando logo no 6º ano, né? Porque muitos professores acabam falando, não, essa habilidade é difícil e tal, mas tudo se facilita com muito treino, né, com muita, né, perseverança, né? Uma introdução, né? Que eles vão ver ao longo dos anos aí. Mas a gente começa devagarinho, vai plantando a sementinha para que depois, nos próximos anos, eles aprimorem esse conhecimento. Exatamente. Vamos lá para o mapa de Mercator, que eu citei anteriormente para vocês. Aí, ó. Mapa de Mercator aí, né? 1587, mas tem, né, alguns
livros que colocam em 1569, é a época das navegações, tá, pessoal? Então, lembrando sempre disso, né? Esse mapa é um mapa feito aí por Gerhard Mercator, né? Que corresponde a uma projeção cilíndrica, né? E a gente observa aí que os paralelos estão em linhas retas, né? Horizontais, e os meridianos aí em linhas verticais, aí cruzando-se aí em ângulos retos, né? Formando aí as coordenadas geográficas. Aí, então, de um lado aí nós temos um hemisfério, né? E aí a gente identifica aí o hemisfério sul, né, do lado esquerdo, e o hemisfério norte, assim, né? Na realidade são os dois hemisférios, né, com a separação da linha do Equador, né, mas uma divisão aí do mapa em dois, tá certo? Tendo aí o hemisfério norte na parte superior e o hemisfério sul na parte inferior, dividido aí pela linha, separado aí pela linha de Equador, tá certo? É um dos primeiros mapas aí navegantes, mas tem outros mapas que podem servir de exemplo aí para os professores estarem mostrando aí para os alunos, né? Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver outra imagem da projeção de Mercator, tá? Que é aí, nessa projeção, né, ver lá as linhas, né, retas, né, meridianos e paralelas, né? E aí ela tem aí uma certa deformação, como é de costume nas projeções cilíndricas, essa deformação no sentido leste-oeste, tá? E aí apresenta, como eu falei para vocês aí, essa imagem é mais nítida, o exagero da região da Antártida no hemisfério sul. Olha como ela está imensa, né? O interessante é que nessa projeção aí, que é uma projeção conforme, ela acaba preservando aí os ângulos, mas deforma as áreas, como a gente está observando a Antártida, e está vendo lá a Groenlândia, né? Praticamente aí do tamanho da América, até maior até que a América do Sul, que não é uma realidade, né? E sempre lembrando, né, que projeção de Mercator sempre dá um destaque para a Europa, né? Até deixa a Europa até maior do que ela é na realidade, porque nós estamos falando de uma época que era chamada lá de eurocêntrica, né? O eurocentrismo, né? A Europa no centro, né, até do universo, né? Tudo se baseava lá, né, aspectos aí para a Europa, tá? Os estudos, né, astronomia, arte, tudo isso aí envolvia a questão da Europa, porque nós estamos falando de século XVI. Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos as projeções. Eu vou mostrar algumas projeções rapidamente. A primeira delas é a projeção de Robson, muito utilizada aí para a gente mostrar aí o planisfério do planeta, né? Ela é chamada de projeção afilática porque ela não é conforme, ela não é equivalente, ela não é equidistante. Tá, então ela não preserva forma, ela não preserva ângulo, não preserva a distância nem área, né? Mas ela é muito utilizada aí para o planisfério que a gente costuma utilizar aí nas aulas de geografia. Essa proposta aí, né, de Robson, ela já é desde 1961. E se a gente, né, coloca de novo lá por gentileza, vocês vão observar, né, que ele acaba, né, tendo as linhas paralelas retas, né? E as linhas meridianas, né, concêntricas aí, né, no formato da Terra, né, que é interessante retratar, porque boa parte das imagens que a gente acaba vendo dos mapas, tanto os meridianos como os paralelos, têm linhas retas aí, né, confrontando-se para mostrar lá os meridianos e as latitudes e as longitudes, tá certo? Vamos lá para a próxima, que é uma outra projeção também, né, muito utilizada aí para mostrar o planisfério, é a projeção de Eckert III, ou Eckert III, também é uma projeção pseudo-cilíndrica adequada aí para mapeamento temático no mundo, que também, né, ela não é conforme, ela não é, né, equivalente, equidistante, como a gente viu nas de Peters ou nas projeções aí de Mercator, tá? Já pode ir para a próxima aí, que a gente vai ver uma outra projeção, que é a projeção de Bergman, né, que é uma projeção equivalente, cilíndrica, não possui nenhuma superfície de projeção, porém apresenta características semelhantes à projeção cilíndrica, né, como a gente viu lá anteriormente. Também era utilizada aí para projeções de mapa mundi, né, mas ela já tem aí as suas diferenças quanto à projeção de Robertson e a projeção de Eckert. A outra é a anamorfose. Vocês já viram já em aulas anteriores, né, a anamorfose ela redesenha o país de acordo com o título, né, então ela sofre uma deformação proporcional ao tema de interesse. Pode ser população, PIB, né? No caso aqui é uma anamorfose de população total, por isso que a Índia e a China, que tem, né, são os países mais populosos do mundo, tem a sua característica mais ampliada, tá certo? Então ela de forma direta ela acaba mostrando. E para finalizar, nós temos uma imagem invertida de Joaquim Torres Garcia, mostrando aí a América do Sul invertida, né, que é uma forma, né, de conflitar aí com aquelas imagens que aparecem,
né, dos europeus, tá certo, pessoal? Entrem no Saiba Mais, né? Qual é a geoide que a gente falou na aula anterior, tá certo? E aí vocês podem fazer uma pesquisa de mapas nesse link ou no QR Code de mapas interativos, tá certo? Prazer imenso, Ju, tá com você mais ou menos parceirinha de sempre. Opa. Um abraço a todos, até mais. Beijos, tchau, tchau. E eu vou fazer meu coração aqui pra vocês, junto com o professor Antônio. Não esqueçam de avaliar esta aula. Lá pra dois, Isso, pra dois. a dois? Ah, desculpa, hein? Isso é um coração, tá, pessoal? Faz de conta, faz de conta.